Olá, pessoal. Eu sou a Aline Garrido, sou professora da Fonolaser, sou mestre em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo e sou doutoranda em engenharia biomédica, né? Estou totalmente imersa aí no estudo do laser e gostaria de comentar com vocês sobre os novos achados aí de pesquisadores, colegas da USP, acerca, né, da contaminação, da presença e da replicação do SARS-CoV-2, né, do COVID, nas glândulas salivares, né? A gente acompanha que todo o processo que está sendo feito desde o início, né, de buscar alternativas para exames que sejam efetivos para coleta, para verificar se o paciente está contaminado por coronavírus, e inclusive motivaram e levaram a esses pesquisadores a encontrarem esse achado, né, em que eles perceberam que você tem uma grande quantidade do vírus, né, uma carga viral alta na glândula e que ali eles também se replicariam e aumentariam aí a gravidade dessa infecção, tá? Então, é importante nós, fonoaudiólogos, falarmos sobre isso, né? E eu acho que todo mundo espera aí um posicionamento sempre da Fonolaser a respeito disso. Então, estou aqui para a gente discutir essa questão. Então, buscando, não só aqui no Brasil, né? A gente tem outros artigos buscando a possibilidade de se fazer um exame, né? Não só pelo swab, mas por esfregaço salivar, né? Foram se fazendo muitas pesquisas. Então, na pesquisa para verificar se a coleta da saliva daria para a gente identificar se o paciente está contaminado, ela não é tão efetiva, né? A conclusão é que não é tão efetivo do que se você utilizar o swab. Mas os próprios estudos falam, se você tem uma população que é uma população mais vulnerável, aí você tem mais uma opção. Mas das quase 2.000 pessoas, né, desse artigo americano que eu estou aqui tomando por base para dizer para vocês, somente 70 foram positivos, né? Então, a gente não tem muito essa comprovação. Mas em relação ao que os nossos colegas aí da USP encontraram, eles encontraram nas amostras, né, coletadas de cadáveres, né, que eles verificaram que você tem uma replicação do vírus dentro dos tecidos bucais, né, incluindo aí as glândulas salivares, tá? E aí, o que acontece? Você pode fazer uma higienização, isso vai, talvez, ajudar a diminuir a carga viral, né? Mas esse vírus volta, porque ele se reproduz dentro da glândula, né? E do tecido periodontal. Então, talvez vocês já tenham acompanhado que a gente está vendo alterações de língua, né? Alterações do tecido periodontal, lesões, né? Manifestações orais no COVID, tá? E aí você vai liberar esse vírus novamente no tecido bucal, né? Na cavidade bucal. Então, é como se você, ele até fala nas entrevistas, né, o principal responsável do departamento de patologia, que é como se você limpasse todo um canal, um rio, e depois jogasse o esgoto lá novamente, né? Então, é uma descoberta importante que a gente tem que ficar de olho, mas também é uma descoberta que pode nos levar a algumas questões, né? Para nós que estudamos laser, né, muitas pessoas já vieram comentar conosco, e aí, Aline, será que a gente usa mesmo laser em paciente positivado? A minha opinião como pesquisadora, como pessoa que trabalha com laser, é que sim, né? No nosso canal aqui no YouTube, nós temos outros vídeos que mostram, né, vários estudos com pacientes positivados e que a gente precisa pensar na laser terapia em todas as suas técnicas, local, sistêmica e fotodinâmica, né? Eu acredito muito na fotodinâmica para a questão específica que nós estamos falando aqui, da questão do vírus, tá? Não que isso seja algo que nós tenhamos que fazer com um paciente específico, mas é uma linha que nós, fonoaudiólogos, dentistas, área da saúde, podemos levar para frente, e vou dizer que
num nível mundial, é claro que a terapia fotodinâmica está sendo estudada, né? Então, o diagnóstico da saliva em relação ao coronavírus, ele não é tão viável, né? O que também pode levar a gente a pensar a diversas questões, mas eu quero chamar a atenção para todos vocês para a importância que a saliva tem para nós fonoaudiólogos, né, gente? A saliva, ela é o sangue filtrado. A glândula salivar, ela funciona, né, numa perspectiva de proteção, então ela faz uma neurotransmissão ali para o cérebro, para aumentar a saliva, tem uma reação metabólica, tem uma reação enzimática, e a gente tem a questão da circulação sanguínea. Então, é um estudo para nos alertar, mas a gente não deve fazer um terrorismo em relação a isso, tá? A gente não deve ter medo de utilizar a laser terapia, porque a laser terapia, ela, pensada local, de maneira local, tanto para aplicações em que nós temos a melhora da morfologia, a regeneração periférica daquele tecido, eu aumento a possibilidade da defesa. Existe no artigo falando sobre a relação com as proteínas, né? E com as proteínas que fazem essa transmissão, né? Por exemplo, de um sabor para a nossa língua, de um sabor para o nosso receptor, e essas proteínas estariam degradadas. Sim, né? O mecanismo de coroa, né, do coronavírus, ele degrada essas proteínas, e nesse processo você vai tendo a degeneração, né, de receptores periféricos, e claro que eu acredito que num sentido tecidual e num sentido sistêmico, nós podemos aumentar a defesa do paciente, otimizar a defesa. O paciente tem mais energia para desencadear processos sinalizadores de defesa, né? A famosa cascata inflamatória, né, vai ser favorecida nos seus sentidos fisiológicos. Então, laser não é vacina, a terapia fotodinâmica pode ser um grande viés, e a gente tem que pensar nesse sentido. O laser, ele tem um potencial, a fotobiomodulação tem um potencial sistêmico de otimizar a reação do paciente mediante um processo inflamatório. Então, quando eu tenho uma infecção, eu vou desencadear inflamações. E o laser tem um potencial de anti-inflamação, anti-inflamatório. Então, eu acredito muito nesse potencial. Em relação à glândula salivar, é claro que nós vamos estudar. Eu acredito, inclusive, que a fotodinâmica pode ser um caminho para isso, e eu acredito, e se vocês procurarem nas plataformas, nós temos estudos falando sobre, mas pensem no processo e lembre-se que laser terapia, ela é um mecanismo de entrega de princípio ativo direto, em que nós vamos trabalhar com certeza no desequilíbrio, dentro daquela fisiopatologia, tá? Mais estudos são necessários para essa hipótese que a gente tem da fotodinâmica, para essa hipótese que a gente tem da regeneração periférica. Nós acreditamos que isso acontece muito, tem bastante estudo falando sobre isso, né? E a gente também tem que pensar no perfil sistêmico da nossa técnica. Qual é esse nosso perfil sistêmico? Laser terapia, né, possibilita uma melhor reação da célula, do tecido, da parte metabólica, da parte enzimática, certo? A gente ajuda a limpar o terreno biológico, a regularizar esse pH. Então, tudo num sentido que vai ser interessante para o sistema do paciente. Lembrando, a saliva hoje é o nosso novo hemograma, né? A saliva nos mostra, sim, muitas coisas. E a partir dela, essa descoberta, né, é muito importante, porque a partir dela, muitos diagnósticos e muitos tratamentos podem ser direcionados. Lembrando sempre que laser não é vacina, nenhum outro remédio é vacina, e que a gente precisa, sim, da vacina, mas buscar mecanismos em que a gente possa se defender desse vírus. E eu acredito muito que a laser terapia, a fotobiomodulação, em todas as suas possibilidades,
é um grande recurso, certo? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelas redes sociais, certo? E eu vou deixar aí alguns artigos para que vocês possam acessar no link aí abaixo, tá bom?